Vamos ao nosso culto de celebração. Vamos ao nosso culto de Páscoa. Vamos ao nosso culto de ceia do Senhor. Hoje, 4 de abril de 2021, nós da Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba, temos o privilégio agora de receber a palavra do Senhor. Amados, depois você, por favor, compartilhe essa mensagem, amigos, a familiares, amém? Compartilhe para a palavra realmente abençoar. Essa mensagem hoje, amados, é a mensagem do amor de Deus, não é? Do amor ágape de Deus. É o culto de Páscoa. E como é o primeiro domingo do mês, também é o culto de ceia. E essa data ela é maravilhosa. Né? É uma data muito abençoada. Porque nós vamos aqui, através da palavra do Senhor, nós vamos entender o que é Páscoa. Quem é a Páscoa? Quem representa a Páscoa? Qual a origem da Páscoa? Qual o objetivo da Igreja de Jesus Cristo comemorar a Páscoa? Qual a ligação que há? Qual a ligação que existe entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Amém? Então que o Espírito Santo, a partir desse momento, ele trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações. Vamos à carta aos Efésios, no capítulo 2. Eu convido a igreja, a carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, eu estarei lendo o verso 13. E hoje, amados, para a honra e glória do Senhor, nós vamos percorrer a palavra. Né? Hoje nós vamos correr alguns livros, né? Para que a gente entenda, para que o Espírito Santo do Senhor nos dê esse entendimento da Páscoa. E eu começo na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 13, carta de Paulo, que diz: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber a revelação da sua palavra, receber um entendimento, sermos abençoados, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor conduza esse culto, essa palavra, que é a sua palavra, e que nos abençoe. Pai, nos dê liberdade em Cristo Jesus para ministrar a sua palavra e que não haja absolutamente nenhum impedimento para nós entendermos, e que essa palavra ela seja depositada em nossos corações. Oramos em nome de Cristo. Amém. Longe de quem aqui Efésios está dizendo? Longe de Deus. Nós estávamos longe de Deus. E qual o motivo? Qual o motivo de nós estarmos longe de Deus? Qual o motivo de sempre nós nos afastarmos de Deus? Pecado e desobediência. O que foi perdido no Éden pelos nossos pais, Adão e Eva, ele foi, na verdade, achado e restaurado pelo sangue do Cordeiro, pelo nosso Deus, na cruz do Calvário. E Páscoa, amados, representa cruz do Calvário, representa o amor de Deus.
Páscoa representa restauração do relacionamento perdido. A Páscoa, ela representa, amados, a quebra das correntes da escravidão. A Páscoa quebra a escravidão. A Páscoa, ela quebra o poder de Satanás, ela quebra a ação de Satanás. E Deus, ele vai se revelando na sua palavra, ele vai ensinando na sua palavra, desde Gênesis a Apocalipse. E como a palavra explica a própria palavra, a Bíblia explica a Bíblia, Deus nos revela, Deus nos traz essa revelação, que está em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, que diz: joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Que coisa maravilhosa! Quem é o Cordeiro Pascal? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a Páscoa. O fermento aqui, amados, quando a Bíblia fala de fermento, o fermento aqui, ele é representado por pecado, por desobediência. Sempre quando você vê e ouvir falar em fermento na Bíblia, é relacionado a pecado. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você, igreja, em nome de Jesus, que a gente deve jogar fora o fermento, que a gente deve jogar fora o velho homem, que a gente deve jogar fora o pecado. É muito difícil isso, porque nós estamos ainda enraizados em certas atitudes, em certas ações, mas que o Espírito Santo vem dizer aqui para mim e para você, é que em Cristo Jesus, no nosso Cordeiro Pascual, nós temos que jogar fora o fermento, nós temos que jogar fora a levedura, nós temos que jogar fora tudo aquilo que cresce desordenado na nossa vida. Porque o fermento, ele cresce de uma forma desordenada. Amém, igreja? Porque o nosso Deus, ele não é desordenado. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de sabedoria, um Deus de ensinamento, de revelação, de cuidado. O nosso Deus, nós sabemos que ele é de eternidade em eternidade, sempre existiu. É por isso que para Deus um dia é igual a 1000 dias. Amado, pensa comigo, o que é um dia ou o que são 1000 dias na eternidade? Não é nada. Então, é por isso que Deus, ele é um Deus de ordem, ele não está preocupado com dias. Ele está preocupado em nos dar o quê? Ensinamentos e sabedoria. E Deus nos ensina, a sua palavra nos ensina, amados, que tudo tem o seu tempo. Há um tempo determinado por Deus de tudo acontecer. Amém? Diga um amém onde você está, igreja. Isso deve acalmar o nosso coração. O nosso tempo é um tempo diferente. E como nós abrimos o culto, e como também foi ministrado por nossos levitas, Deus, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que está nas nossas vidas, no tempo dele. Porque Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Há uma ordem. E ele começa a nos ensinar essa ordem na criação do mundo. Ele poderia ter criado o mundo num dia. Ele criou em 6 dias.
Sim ou não? Sim. Então nós precisamos entender a Deus. Nós precisamos, na verdade, entender a sua revelação. E quando Adão e Eva pecaram, Deus já não poderia ter enviado o seu Filho Jesus Cristo? Claro que sim. É claro. Sim ou não, igreja? Ele poderia ter ali se encarnado em Jesus Cristo, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele sempre conta e sempre contou com o nosso livre-arbítrio. E nós, a humanidade, nós sempre fomos falhos nesse sentido. Mas Deus, ele separou um povo para mostrar que era possível se relacionar com ele. Uma nação nasceu através de um homem que tinha muita fé. Mesmo sendo criado na idolatria, Deus ele achou graça e viu o coração de Abraão, que é o nosso pai da fé. E através de Abraão se gerou essa descendência de Isaque. Depois veio Jacó. Jacó que lutou com Deus, com o anjo do Senhor. E aqui tem uma teofania, ou seja, a representação de Deus lutando com Jacó, porque Jacó queria a sua bênção. Nasce aqui o termo Israel, que quer dizer o quê? Aquele que luta com Deus. Israel nada mais é do que isso. Aquele que lutou com Deus, aquele que luta com Deus pela bênção. Então, se nós quisermos ser abençoados, nós temos que lutar, orar, interceder, clamar. E a partir de Jacó, a partir dos filhos dele, nascem o que? As 12 tribos de Israel, mas eles foram para o Egito e lá se escravizaram durante 400 anos. E o povo clamou durante esses 400 anos, e orou e pediu, e nesse momento Deus poderia apresentar Jesus Cristo? É claro que sim, mas ele não o fez. Ele não o fez de forma humana, e sim, Deus o fez não como homem. Mas ele na verdade preparou o seu povo para receber Jesus Cristo, porque naquele momento Deus, ele tinha certeza que não era o momento certo para apresentar Jesus Cristo. Às vezes nós não estamos preparados para receber algumas coisas que Deus tem para nós, amados. Nós temos que nos preparar. Isso acontece muito no nosso ministério. Às vezes nós não estamos preparados. Então Deus se utiliza do tempo, se utiliza do quê? Do Espírito Santo dele para nos preparar. E Deus o que fez? Através de um cordeiro e através de um líder de Moisés, ele apontou para Jesus Cristo. E qual foi o objetivo? Tirar da escravidão o quê? O seu povo. Transformar o povo israelita de escravos para a liberdade através de quem? Do cordeiro. Através do sangue do cordeiro. Aí houve a instituição da Páscoa. Nesse exato momento, a Páscoa judaica, a Páscoa israelense, a Páscoa dos hebreus, ela foi o que? Instituída. E eu convido a igreja a Êxodo 12. Eu convido a igreja a Êxodo 12. Eu gostaria que nós abríssemos em Êxodo 12, eu estarei lendo o capítulo 12. Para nós entendermos, para que o Espírito Santo, através da sua palavra, nos ensine. Diz assim a palavra em Êxodo, Gênesis Êxodo 12, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses.
será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem. Verso 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu ouvir o sangue, eu passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Até aqui. A instituição da Páscoa. Igreja, Deus manda pedir para cada família tomar para si o quê? Um cordeiro. Que coisa maravilhosa. Que bênção. Quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu recebo o cordeiro na minha casa. Dá um glória a Deus onde você está aí, igreja. Dá um glória a Deus. Nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o cordeiro aonde? Em casa. Como bênção do Senhor. É isso que está escrito aqui. Amém, igreja? Como será esse cordeiro? De que forma ele será? Verso 5 explica: sem defeito, macho de 1 ano, um animalzinho, até de 1 ano ele é inocente, ele é uma criancinha, totalmente inocente, puro como uma criança. É isso que Deus pediu para o povo ofertar. Amém, igreja? E esse cordeiro, quais são as características desse cordeiro? Como será esse cordeiro? De que forma, amada igreja? Em nome de Jesus, esse cordeiro, ele se apresentará. O cordeiro será o quê? Sacrificado. O sangue será o quê? Passado na porta do quê? Da casa. A carne do cordeiro foi o quê? Assada. E o povo comeu o quê? Se alimentou da carne, para que eles tivessem a mesma essência. Então a gente, quando recebe Jesus Cristo, a gente recebe a mesma essência de Cristo. A gente recebe esse alimento maravilhoso. E a palavra de Deus diz aqui que o pão que ia ser comido junto com o cordeiro, de novo sem o que, igreja? Sem fermento, para ver uma purificação. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração purificado. Deus manda comer as ervas, sabe por quê, igreja? As ervas amargas, para o povo lembrar
quando era escravo. A escravidão nos deixa o quê? Comer ervas amargas. Nos deixam escravizados, nos deixam amarrados. Na verdade, igreja, quando a gente lembra do Cordeiro, a gente tem que ter repulsa do pecado. A gente tem que ter repulsa dessa erva amarga. E Deus fala de uma forma maravilhosa, já apontando para Jesus Cristo: tenham pressa, acelerem, já estejam preparados, não percam tempo. A gente não pode perder tempo com Jesus Cristo, igreja. É por isso que as nossas súplicas, as nossas intercessões pelos nossos amigos, filhos, parentes que ainda não têm Jesus Cristo, Jesus Cristo urge em tempo, em pressa. Ele quer continuar nos abençoando, o seu sangue coberto nas nossas casas. E esse sangue, não é? Qual é a função desse sangue? Deus disse que ele passaria, e toda a casa que tivesse na porta o sangue do Cordeiro, não haveria o quê? Morte do primogênito, nem de animal, e nem dos parentes, nem dos filhos. Então, na verdade, Deus disse que eu passarei, eu pascoarei. Amém, igreja? Esse é o sentido da Páscoa. Ele passará, ele pascoará nas nossas casas. E essa obediência de matar e de sacrificar o cordeiro para o povo israelita e passar na verga, na ombreira das portas, deu o quê? Liberdade, trouxe liberdade e não morte. Então, a Páscoa é a passagem da vida, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Amém, igreja? É esse o objetivo. Os inimigos foram mortos, os primogênitos foram mortos. Os inimigos não chegarão quando nas nossas portas estiverem o sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Haverá liberdade, haverá libertação, haverá cura. Nossa casa é protegida pelo sangue do Cordeiro. A nossa família é protegida pelo sangue. Nós temos que crer nisso. Amém, igreja? Nós temos que crer em fé, que nós não somos abalados, nós não seremos abalados pelo sangue do Cordeiro. A nossa família não será abalada. Nós temos o quê? Uma promessa do Senhor Jesus. Uma promessa para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência. Então a gente tem que se apegar nisso, se apoderar disso. Então, na verdade, quando você vai para o verso 14, vamos ler de novo. Esse dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão com solenidade ao Senhor. Na verdade, a instituição, a celebração da Páscoa aponta para o Cordeiro. É o Cordeiro. É por isso que a nossa conversão, é por isso que o nosso relacionamento com Jesus Cristo ele deve ter genuíno. A minha conversão, a sua conversão deve ter realmente acontecido. Amém, igreja? Como é importante nós termos essa consciência de Cristo, do sangue. Porque através do sangue do Cordeiro cai por terra o velho homem. O que é velho é passado. Então, quanto mais verdadeiro eu sou a Cristo, a Jesus Cristo, mais genuíno eu sou, mais cristão eu sou. Amém, igreja? Porque Jesus Cristo nos libertou. Ele quebrou toda a escravidão. E foi através do quê? Do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O sangue.
igreja, é a garantia. O sangue é a garantia da redenção, o sangue é a garantia da remissão. Então, amados, em nome de Cristo, a gente deve jogar para fora todo medo. Ore nesse momento comigo. Permita que o Espírito Santo na sua vida, ele vá jogando fora todo medo, toda angústia, toda dúvida. Dúvida não pertence a Deus. Dúvida não tem nada a ver com fé. Que Deus, em nome de Jesus, vai jogando fora da sua vida e da minha vida todo choro, tudo aquilo que nos angustia, toda culpa, em nome de Jesus Cristo. Que o sangue do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, nessa noite, tire toda dúvida da sua mente. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que não deixa você caminhar, tudo aquilo que ainda está nos acorrentando, tudo aquilo que ainda nos atrapalha, que nos interfere no relacionamento genuíno com Deus. O nosso relacionamento tem que ser verdadeiro. Porque o Cordeiro, Deus apresenta o Cordeiro de uma forma humilde, de servo, obediente, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sábio, que sabendo disso transformou a Páscoa judaica em quê? Na ceia do Senhor, igreja. Que coisa maravilhosa. O próprio Deus sentado com seus discípulos, ele como judeu, comemorando o quê? A Páscoa. O próprio Cordeiro Pascal, o próprio Jesus Cristo como judeu, comemorando o quê? A Páscoa. Mateus 26, vá comigo em Mateus 26. Abra comigo Mateus 26. Verso 17. Vai comigo em Mateus, igreja, 26. A partir do 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comemorar a Páscoa? E lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam o quê? A Páscoa. Jesus, ele veio para comemorar a Páscoa. E ele comemora a Páscoa para apontar para quem? Para ele. Ele não revogou a Páscoa judaica, mas ele fez o que? Ele transformou essa Páscoa em quê? Em ceia do Senhor. Amém, igreja? Por isso que nós não comemoramos a Páscoa judaica, nós comemoramos o quê? A ceia do Senhor. Que representa o quê? A passagem, a Páscoa da escravidão para a liberdade. Só dos israelitas, só dos hebreus, de todos, dos gregos, dos romanos, dos gentios, dos judeus, de todos. O sangue de Jesus Cristo unifica o quê? Todos nós como filhos, através do sangue do Cordeiro. É por isso que no verso 26 de Mateus 26, ele institui a ceia na Páscoa. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo.
do Cordeiro Pascal. Comam a Páscoa. A seguir, Jesus pegou um cálice, dando graças, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, de muitos, para a remissão de pecados. Eu sou o Cordeiro Pascal. Através do meu sangue vocês terão o quê? Liberdade, não haverá mais escravidão. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai, na vida eterna, com o corpo glorificado, onde não haverá mais choro, mais ranger de dentes. A ceia do Senhor nos aponta para a vida eterna, nos aponta para a eternidade, onde um dia, 1000 dias para nós não saberemos, nós não teremos como Deus essa sensibilidade. E tendo depois cantado um hino, diz a palavra, saíram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo foi entregue, martirizado, depois julgado, esbofeteado, sacrificado, sem pecado, se tornou maldito por nós. E aí, amados, o que aconteceu com Jesus? Ele morreu. Ele morreu na cruz, crucificado. E os que seguiam a Jesus ficaram o quê? Apavorados. E agora? O que vai ser? Se o Sinédrio culpou Jesus Cristo, nos culpará também. Os judeus virão atrás de nós. Os discípulos ficaram acuados, estavam no cenáculo, como se fosse a parte superior, né, de uma casa. E aí, Jesus Cristo, não é? Lá em João 20, 19, eu gostaria que você acompanhasse. João 20, a partir do verso 19. Os discípulos acuados, com medo. João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam trancadas as portas da casa, onde estavam o quê? Os discípulos com o quê, igreja? Com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Eu ressuscitei. Vivo eu estou. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio o que? A vocês o que? Essa paz. Jesus Cristo o que? Ressuscitou. E Jesus Cristo não dá só a paz. Receba o Espírito Santo, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. Igreja, receba o Espírito Santo do Senhor. É o que diz Cristo quando Ele ressuscita. Receba o Espírito Santo do Senhor. Mas Ele fala também que se de algum de vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados, mas se retiverem, serão retidos. Pecado sempre tem a ver com bênção, com o Espírito Santo. Tire tudo que você tem do seu coração em nome de Jesus. Tire. Tire tudo que tem que ser tirado para receber genuinamente o quê? O Espírito Santo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, vivo está, Ele nos deu o Espírito Santo. A Páscoa não é só sangue. A Páscoa não representa só o sangue do Cordeiro. A Páscoa não representa só corpo. A Páscoa não representa só sacrifício, ela representa a vida. A Páscoa representa a ressurreição. A Páscoa representa corpo glorificado. A Páscoa representa a vida eterna.
A Páscoa representa Espírito Santo, igreja. Amém. A Páscoa representa amor. A Páscoa representa a ceia do Senhor, representa o memorial, representa a passagem da vida, da morte para a vida eterna, em Cristo Jesus. Amém, igreja? Não haverá mais choro, não haverá mais choro, só haverá Deus, só haverá Espírito Santo, só haverá Jesus Cristo. Amém, igreja? Que a gente se apoie nessa palavra, que a gente busque mais o Espírito Santo, que a gente busque mais os dons do Espírito, que a gente busque mais os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é apenas um: amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência. Que esse fruto sempre cresça nas nossas vidas. Vamos corrigir o que deve ser corrigido. Vamos nos colocar na cruz do Calvário. E nesse momento, fechando essa mensagem, eu quero orar com você. E depois nós vamos na ceia, para a ceia. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Espírito Santo, nesse momento, ele nos ajude a orar. Ele vai te ajudar a orar. Ele vai trazer a sua memória, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, quais as principais necessidades das nossas vidas. Se é cura, se é libertação, se é medo, angústia, se é liberação de perdão, se há algum pecado. Pai, em nome de Jesus, que privilégio. Que privilégio ser ministrado pelo Espírito Santo, Deus. A sua igreja ora nesse momento, Pai, para alguma necessidade. Que o Senhor nesse momento possa sondar a vida de cada um, o coração de cada um, Pai. Porque nas nossas casas, Pai, existe a marca e o sangue do Cordeiro que nos protege, que nos guarda, que nos liberta, Pai. Que caia por terra a pestilência, que caia por terra toda doença. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor sonde as necessidades da sua igreja, de todos aqueles que estão assistindo esse sermão, essa sua palavra. Se for cura, cura, Pai. Restaura o corpo. Se for libertação, que haja libertação. Se for medo, que o Senhor tire o medo. Se for angústia, que o Senhor tire a angústia. Se for pecado, que o Senhor tire o pecado. Se há dúvida, que o Senhor tire a dúvida. Se for a restauração de algum filho, de algum neto, de alguma mulher, de algum esposo, que haja restauração. Se é conversão, que haja conversão. Sonda a necessidade da sua igreja, Pai, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro nos dá liberdade para orar, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por nós entendermos o que é a Páscoa, muito obrigado por nós entendermos, Pai, que a Páscoa é muito mais do que pensamos, do que imaginamos, Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado por todo o seu amor, por todo o seu carinho, por toda a sua dedicação.
E nesse momento agora, Pai, nós estaremos comemorando mais uma ceia, a ceia do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço.